Olá, boa noite, que a paz esteja contigo, seja muito bem-vindo a essa live, mais uma live que nós estamos fazendo. Eu espero que você seja abençoado grandemente nessa noite. Então, nesse momento agora, feche seus olhos e vamos falar com o Pai, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estar aqui, louvando ao Senhor Jesus, mesmo longe, mas juntos pela fé. Pai, nessa noite eu te louvo e eu te agradeço. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu peço, Senhor, que fale conosco de uma maneira sobrenatural, através deste culto online. Que nós possamos ser abençoados através da sua palavra. Que ao terminar essa live hoje nós possamos, ó Pai, estar mais abençoados, estar mais cheios de Ti, sendo edificados pelo aquilo que o Senhor trouxe para nós. Eu peço, Senhor, que abençoe a vida de cada um que está assistindo essa live. E que nessa noite, ó Pai, haja milagre, haja cura, haja transformação de vidas. É por isso que eu te louvo e é por isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Neste momento agora vamos cantar essa canção ao Senhor Jesus. E eu espero que você seja abençoado muito através dessa música. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, se você puder pôr a mão no seu coração, fique do jeito que você se sentir mais à vontade, mas em espírito adorando a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
presença junto, Senhor. Vamos cantar mais uma canção? Aquela canção que fala sobre quão lindo é o nome do nosso Senhor Jesus. Eu queria cantar essa canção essa noite porque, por mais que nós estejamos vivendo tempos difíceis, o nosso Deus continua sendo o que Ele é. Ele merece ser adorado, Ele merece todo louvor e toda adoração. Então vamos cantar essa canção adorando a Ele. Por mais que tudo seja difícil, o nosso Deus continua sendo bom. O nosso Deus continua sendo misericordioso com cada um de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus, adorei Ele. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Exalte ao Senhor Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o nosso pecado, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de
esse nome é o nome de Jesus, o meu e o nosso Rei. Poderoso esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nesse momento, eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler com você uma passagem que está lá no livro de Números. Aleluia, Jesus. Números no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 25 em diante. Glória a Deus. Números, no capítulo de número 13, do versículo 25 em diante. Te dou alguns segundos para você achar aí tua Bíblia, para nós podermos ler juntos a palavra de Deus. Números, no capítulo 13, do versículo 25 em diante. Eu creio que você tenha encontrado, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre essa palavra. E hoje nós estamos vivendo um período de crise, um período em que uma palavra chamada medo tem nos assolado um pouquinho. O medo tem tentado nos parar, o medo tem tentado nos impedir de fazer as coisas. E eu estava lendo mais cedo sobre uma pesquisa. O Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos publicou os dados e disse que, segundo a pesquisa, quase 21% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, ou seja, vivem o tempo todo com medo. E segundo o levantamento da pesquisa, o número é 10 vezes maior do que era há 30 anos atrás. E eu creio que, se for analisar essa pesquisa hoje, esse número ainda aumenta mais devido ao momento que nós estamos vivendo. Sabe, nós vivemos cada vez mais com medo. O medo, ele tem tomado a nossa vida, o medo tem tentado nos intimidar, o medo tem tentado nos parar. E ainda mais agora que nós vivemos esse período de pandemia, eu creio que muitos de nós têm vivido esse medo e não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, o que nós temos que fazer amanhã. E ao ler essa passagem, nós vemos que o medo, talvez, ele não é uma coisa ruim, porque às vezes o medo ele nos impede de fazer coisas absurdas, ele nos impede de arriscar a nossa vida, né? O medinho, né? Aquele medo bom nos impede de fazer coisas que a gente não deve fazer. Mas há um medo que para a nossa vida, há um medo que nos impede de seguir adiante, há um medo que nos impede de realizar os nossos sonhos, há um medo que nos impede de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E é sobre esse medo que eu quero falar com você nessa noite. Nós lemos nessa passagem aqui de Números, em que naquele momento Moisés ele envia os espias para espiar a terra que Deus já tinha prometido a eles. E na Bíblia diz que quando eles vão espiar a terra, eles vão lá e eles até vê os frutos, mas o medo domina aquele povo. Naquele momento o medo domina aquele povo e eles já não olham mais aquilo que era bom, eles começam a enxergar aqueles problemas que aparecem. Talvez hoje, no momento que a gente esteja vivendo, a gente se esquece do que Deus é. A gente se esquece do quanto o nosso Deus é poderoso. E nós nos esquecemos do que Ele já fez por nós. E nós temos medo do que vai vir logo em diante. Talvez você está aí na sua casa hoje, você está angustiado, não sabe o que vai acontecer segunda-feira. Talvez você está pensando, final de semana está até tranquilo, mas em segunda, né, a gente está vivendo uma fase roxa no nosso estado. A gente vive um momento em que boa parte das empresas estão fechadas.
Talvez você está preocupado com o seu trabalho, preocupado com alguém da sua família, e o medo tem tentado nos assolar, o medo tem tentado nos parar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Então nós vemos que lá no versículo de número 20, então nós vemos que Caleb, ele fez o povo se calar diante de Moisés. Nós vemos que alguém ali se levanta no meio de Caleb e diz, né, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então eu quero falar hoje com você, quem você vai decidir ser neste momento de crise. Quem é você neste momento de crise? Será que você vai ser a primeira opção, né, que é aqueles israelitas, ou você vai ser Caleb? Então, quem você decide ser hoje? A primeira opção, nós vemos aqueles povos israelitas, né? A Bíblia não nos mostra aquele momento que os israelitas vão ver a terra e eles se deparam com os frutos da terra, mas eles veem o medo diante dele. Eles até veem as coisas boas, mas eles ficam apavorados. Sabe, eu entendo que o medo é como se nós disséssemos para Deus, Deus, me desculpa, Deus, mas eu não consigo, sabe, o Senhor não é poderoso o bastante para resolver meu problema, o Senhor não é poderoso o bastante para fazer isso tudo se resolver. Ah, Deus, me desculpa, mas por mais que o Senhor esteja poderoso e esteja a sua glória infinita, eu não confio no Senhor para resolver isso. Sabe, a falta de confiança, o medo, é como se nós disséssemos exatamente isso para Deus. Olha, a Bíblia diz que quando nós estamos em Deus, não há nada que seja impossível para nós. Então, quando nós nos deparamos com medo, é como se nós esquecêssemos quem Deus é. É como se nós esquecêssemos tudo que Deus já fez no passado, tudo que Deus já fez na nossa vida. O medo é isso, é a falta de confiança em Deus. Não que o medo seja errado. Talvez o medo tenha te livrado muitas das vezes de coisas perigosas. Mas se o medo, ele te impede de viver aquilo que Deus quer que você viva. Se o medo tem te causado uma ansiedade. Eu li aqui há pouco sobre uma pesquisa que fala que 21% das pessoas hoje sofrem sobre isso. E eu acredito que esse número seja maior se a gente for investigar a fundo todas as pessoas na face da terra. Mas eu te pergunto, será que você vai deixar o medo tomar conta da sua vida? Ei, naquele momento Caleb, ele se levanta, que é a segunda pessoa dessa noite que nós devemos ser. E Caleb, ele se levanta para o povo, ei, vamos entrar naquela terra. Caleb sabia quem tinha prometido a terra para ele. Caleb se lembrou quem estava com ele. Caleb se lembrou Deus da promessa. Deus já tinha entregado a promessa para aquele povo. Deus, ele já disse, vocês vão para a terra prometida, a terra a qual eu escolhi para vocês, a qual a terra que eu separei para vocês. Deus já tinha prometido. E ainda assim aquele povo sentiu medo. Mas Caleb não. Caleb se olha diante daquela terra. E por mais que Caleb, com certeza, ele viu a mesma coisa que aquele povo viu. Caleb, com certeza, viu os israelitas lá, aquele povo forte. Caleb, com certeza, viu a cidade toda fortificada. Todos os problemas que aquele povo viu antes, com certeza, Caleb também viu. Mas Caleb se lembrou daquela passagem que nós lemos lá. Semana até passada nós falamos sobre ela, Romanos 8:31, que diz para nós, o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caleb sabia quem tinha prometido para ele. Caleb confiava no Deus que ele servia. Caleb, por mais que ele visse a situação difícil, ele sabia que havia um Deus que estava com eles. Caleb tinha confiança que o Deus da promessa iria fazer acontecer na vida daquele povo. E olha só, eu creio que um dos motivos pelo qual aquele povo conquistou a terra prometida não é simplesmente porque Deus tinha prometido. Claro, Deus prometeu e cumpriu na vida deles. Mas porque existia um homem ali chamado Caleb, que o tempo todo confiou no Deus da promessa. Caleb, ele nunca se desviou do pensamento. Caleb, ele nunca se deixou abater pelo medo dele. Sabe, nós vemos uma outra passagem quando nós nos deparamos com Davi. A Bíblia diz para nós que Davi, naquele momento que ele vai enfrentar o gigante Golias, Davi com certeza sabia o tamanho daquele Golias. Davi com certeza via e enxergava o tamanho de Golias, o tamanho do problema. Mas Davi, naquele momento que ele está em frente àquele campo de batalha, que ele está prestes a derrotar Golias, Davi nunca se comparou com aquele Golias, porque ele sabia, assim como eu e você, que diante do problema nós somos limitados, que diante do problema que nós passamos nós somos pequenininhos demais.
Mas Davi, ele coloca Golias em comparação ao mesmo tamanho do Deus que ele servia. E quando ele compara Golias com o Deus que ele servia, Deus é muito maior do que Golias. Golias não era capaz de derrotar o nosso Deus. Golias não era capaz de derrotar o Deus que Davi servia. Então, nessa noite eu quero falar para você. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja sentindo a mesma coisa que aqueles israelitas sentiam naquela hora. Talvez você está olhando para o problema e está pensando, mas é grande demais. Essa pandemia parece que nunca acaba. Esse problema pessoal que eu estou enfrentando parece que nunca acaba. Essa ansiedade está tomando conta de mim. Você talvez sofre de depressão ou de uma outra doença. E talvez você fale, mas isso nunca acaba. Esse problema parece maior a cada dia que passa. Isso nunca termina. Mas eu quero dizer para você nessa noite, há um Deus que é muito maior que o seu problema. Há um Deus que é capaz de resolver o seu problema. Há um Deus que não há obstáculo nenhum para fazer ele parar. Se você nessa noite está com medo, se o seu coração está doendo, está aflito, você está preocupado, deixa esse medo de lado. Coloque esse medo para escanteio e foca no Deus Todo-Poderoso. Foca no Deus de Israel. Caleb, ele focou em Deus. E Caleb recebeu por uma herança uma terra que Deus deu para ele. A promessa até demorou anos depois, mas ele conquistou, porque ele confiou em Deus. Se nós confiarmos em Deus, tudo que Deus prometeu vai chegar na nossa mão. Se nós confiarmos em Deus, esse tempo ruim vai passar. Se nós confiarmos em Deus, nós vamos vencer e nós seremos capazes de passar por tudo isso. Então, nessa noite, decida deixar, assim, sinta até medo, mas não deixa o medo te dominar. Usa esse medo a seu favor. Usa esse medo e fala, medo, você pode até ser grande, ansiedade você pode ser grande, depressão, Covid e qualquer outra coisa, você pode ser grande, mas você não é e nunca será maior do que o Deus que eu sirvo, maior que o Deus que nós servimos, porque a Bíblia diz que não há nada que seja demasiadamente impossível para Deus. Diz que pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e você, nós não seremos atingidos, porque nós servimos a um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que em toda a sua palavra, em todo o tempo que nós lemos e nós conhecemos a Ele, Ele nunca falhou e Ele nunca perdeu alguma guerra. Então confia em Deus, entrega seu coração para Deus, fala, Deus, tira isso de mim, nós vamos orar agora. E eu quero que nesse momento que nós orarmos, você coloque a mão no seu coração. Se você está sentindo alguma dor, coloque a sua mão sobre essa dor que você está sentindo agora. Se você sofre sobre algum transtorno de ansiedade, sobre depressão, coloque assim a mão no seu coração. Se você conhece alguém que está enfermo, está passando por algum problema, lembre dessa pessoa agora. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Eu uno a minha fé com a sua aí na tua casa agora. Nós unimos juntos a nossa fé, crendo no Deus de Israel. A Bíblia diz que aquele povo, ele entrou sim na terra prometida. Eles entraram sim e conquistaram a terra que Deus prometeu. Deus jamais deixou aquele povo desamparado. Deus esteve ali o tempo todo e Deus cumpriu a promessa dele. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. Deus não vai deixar nada inacabado. Tudo que Deus te prometeu, pode até demorar, mas Deus vai cumprir. Então nessa noite, feche seus olhos aí na tua casa. Neste momento, se você que vai colocar a mão no teu coração, a mão em cima de alguma enfermidade, coloque a mão agora. Vamos unir a nossa fé juntos, crendo no nosso Deus, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou e Ele jamais vai mudar. Tantos milagres que Ele fez no passado, Ele ainda faz no nosso meio. E é nisso que nós cremos. É nisso que nós vamos crer nessa noite, Pai. Neste momento eu te louvo e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor é. E nessa noite, ó Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está nessa live junto comigo agora, e por todas as pessoas que eles estão intercedendo, por todas as suas famílias. Pai, nós lemos a tua palavra, e a tua palavra diz para nós que Caleb, ele perseverou, Caleb, ele continuou confiando no Senhor, e que o Senhor foi fiel na vida de Caleb, o Senhor foi fiel na vida daquele povo, o Senhor foi fiel na vida de Davi e tantos outros, ó Pai. E também na tua palavra diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que vive, e é o mesmo Deus que opera no nosso presente. Então eu peço ao Senhor, ó Pai, alcança cada vida agora, alcança cada lar, alcança cada casa. Neste momento, ó Pai, se há pessoas que estão com o coração triste, angustiado, que estão com a mente sendo atormentada o tempo todo por pensamentos suicidas, por pensamentos que não provêm do reino dos céus.
Pai, se há pessoas que estão sofrendo de depressão, pessoas que estão com Covid ou com qualquer outro tipo de enfermidade, eu peço ao Senhor, ó Pai, que Jeová Rafa, o Deus da cura, vá de encontro a essas vidas agora. Que Jeová Rafa, o Deus que cura, vá a cada casa, a cada lar, ó Pai, e opere um milagre na vida dessas pessoas. Pai, o Senhor é um Deus que não cura só o físico, mas o Senhor também cura a alma, o Senhor também cura o interior. Cura cada vida agora. Entra, Senhor Jesus, na planta dos pés e vá até o alto da cabeça. Que nada passe, Senhor Jesus, que nada fique para trás. O Senhor é um Deus que cura e faz a obra completa. Alcança cada vida, Pai. Traga o bálsamo, Senhor Jesus. Esse coração que hoje está triste, traga a alegria. Esse coração que hoje está com medo, traga a esperança. Esse coração hoje que não sabe o que fazer, ó Pai, dê sabedoria. Acrescenta fé àqueles que estão precisando de fé. Ó Pai, eu peço ao Senhor que alcance, Senhor Jesus, nas nossas casas, nossas famílias. Que haja salvação em cada lar. Que haja cura em cada lar. Que haja libertação. Que o Senhor vá de encontro a cada vida de uma maneira muito sobrenatural, porque nós cremos na tua palavra que diz que quando dois ligam na terra, é ligado no céu. E eu creio, ó Pai, que tem mais pessoas concordando com essa oração nessa noite. E nós cremos, ó Pai, que testemunhos serão contados para a tua honra, para a tua glória, para o teu nome ser glorificado. Então alcança cada coração agora, Senhor Jesus, alcança cada lar, para que dias melhores possam vir sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus, Jeová Rafa, Deus da cura, esteja aí com você e no teu lado. A nossa live está quase encerrando, mas nesse momento eu quero dar alguns pequenos avisos para você. Segunda-feira nós começamos o nosso jejum da vitória, né? E se você deseja participar, se você não é membro da nossa igreja e deseja participar desse jejum com a gente, né, manda uma mensagem no nosso DM, manda uma mensagem que nós vamos te orientar sobre como fazer esse jejum. Você que é membro da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, né, eu creio que toda a igreja vai participar desse jejum. Fique atento às nossas redes sociais, ao seu WhatsApp. A gente vai estar passando informações para vocês no final de semana, porque domingo nós fazemos o nosso voto e segunda-feira nós começamos os 21 dias do jejum da vitória. Amém? Neste momento eu agradeço você que participou dessa live, você que esteve aqui com a gente. Conte conosco, conte com a nossa oração. Deus, Ele é com você e não deixe o medo te abater. Você é mais do que vencedor, você é escolhido por Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você e toda a sua casa, em nome de Jesus. E até mais. Até mais. Tchau.